E este é o segundo de uma série de vídeos que, atendendo aos comentários, às curtidas e às participações de vocês, nós resolvemos trazer aqui no canal do Elétrica Racional, o seu canal sobre instalações elétricas, comandos elétricos, automação, CAD Simu e muito mais. No último vídeo nós falamos sobre planilha Excel para projetos de instalações elétricas. Eu fiz uma breve demonstração do que é essa planilha, como que ela está estruturada e para que ela serve. Perguntei para vocês se vocês tinham interesse nesse assunto, que eu iria dar continuidade, e vocês participaram, deixaram o seu like, curtiram o vídeo, deixaram nos comentários que gostariam de ver mais assuntos sobre isso, então eu resolvi estruturar o conteúdo e começar desde o princípio, falando sobre projetos elétricos, a estrutura, já com a utilização da nossa planilha. Mas, como de costume, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Elétrica Racional, o seu canal sobre eletricidade e muito mais. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o like que ajuda demais o conteúdo. E assim o YouTube entrega para mais pessoas, demonstrando que esse é um conteúdo de valor que ajuda quem busca conhecimento sobre essa área tão fantástica que é a área elétrica. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Então, primeiramente, o que é um projeto elétrico? Nós temos que partir da premissa do que é um projeto elétrico. Mas será que você sabe o que significa a palavra projeto? Então vamos na sua etimologia, na essência da palavra, o que significa projeto? Projeto é um plano, é um planejamento que se faz com a intenção de realizar ou desenvolver algo, alguma coisa, melhorar, inovar, criar algo. Tudo isso parte de um projeto. Um projeto elétrico, a definição de projeto elétrico nada mais é do que a previsão gráfica descrita com símbolos normatizados de todos os componentes da instalação elétrica. Então, essa é a definição de projeto elétrico. Por que é tão importante? Porque o projeto ele compõe, além da planta baixa, que é a planta 2D da edificação, toda a representação gráfica através de esquemas unifilares da posição dos eletrodutos, dos condutores elétricos, dos pontos de luz, interruptores, tomadas de uso geral, uso específico e também da utilização dos equipamentos elétricos, bem como o posicionamento do quadro de distribuição. Então nós vamos trabalhar com a NBR 5410 para desenvolver esse conteúdo, porque a NBR 5410 é a norma reguladora que vai tratar de instalações elétricas de baixa tensão, ou seja, até 1000 volts em corrente alternada e 1500 volts em corrente contínua. Esta norma estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança das pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. Então, esse é o objetivo da NBR 5410. Ele existe prioritariamente para atender esse objetivo que está descrito aqui na tela para vocês. E agora vamos às partes do projeto. O que compõe um projeto elétrico? Quais são as partes de um projeto elétrico tão importante quanto tudo aquilo que nós vamos ver aqui? Então nós vamos por etapa, seguindo um conteúdo sequencial. Então, um projeto elétrico, primeiro ele parte da solução, a solução de um problema ou mesmo a solução de uma necessidade, atender uma necessidade. Tem uma proposta, um planejamento que é feito para atender uma necessidade, solucionar muitas vezes um problema. Então, a projeção gráfica também faz parte, porque a projeção gráfica nós temos aí a planta baixa em 2D da edificação, com todas as cotas, ou seja, as medidas de cada cômodo ou dependência dessa edificação. Isso é muito importante e faz parte do projeto. Os materiais elétricos que serão utilizados, bem como dispositivos de proteção, dispositivos de distribuição, tudo isso posicionado em diagramas multifilares e unifilares. Então, no quadro elétrico, nós teremos o diagrama unifilar e multifilar, e da parte da planta baixa, nós teremos então o diagrama unifilar da distribuição elétrica dessa edificação ou das edificações que vocês venham a projetar. Temos também o relatório de cálculos do projeto, então todos os cálculos que foram
foram utilizados. Tudo isso na planilha que nós vamos utilizar aqui, nós conseguimos colocar esse relatório de cálculos, inclusive com o balanceamento das fases, como eu vou mostrar para vocês na nossa planilha agora. Então o que é isso? Na nossa planilha nós conseguimos pegar e colocar tudo isso que está descrito aqui, então acompanha comigo aqui. Então aqui na nossa planilha, se vocês observarem, nós temos o número do circuito, como está aparecendo aqui, a descrição do cômodo ou dependência da edificação, e aqui nós entramos nas medidas conforme estava descrito lá e vocês viram. Então aqui ó, perímetro. Por que o perímetro é importante? Nós vamos saber já já. Isso tem que ter as cotas para que a gente consiga medir o perímetro na planta baixa. E a área, que é lado vezes lado. Por que é tão importante a medida de área e perímetro? Então vamos voltar para a nossa apresentação aqui, para que eu possa explicar com maior riqueza de detalhes o porquê que essas informações são tão importantes. Seguido, é claro, da tensão elétrica. Acompanha comigo aqui. Então, nós vamos começar o projeto com o levantamento das dimensões da edificação, pegando todas as informações de cada dependência, de cada cômodo da edificação e colocando a área e o perímetro da edificação. Você pode fazer isso na sua própria casa aí. Vai lá e mede os cômodos, faz um desenho, faz um croquisinho e pega a medida de cada uma das paredes, que aí você vai saber o perímetro de cada cômodo, e você multiplica lado por lado para saber a área. E aí depois nós vamos definir a tensão de entrada. Se é uma entrada 127 volts monofásica, se é uma entrada 220 volts monofásica, se é uma entrada 220 bifásica, 127 monofásica, a 3 condutores, 2 fases e um neutro, ou se é uma entrada trifásica com 3 fases e um neutro, podendo ser 220, 127 ou 380, 220. Vai depender da região, da edificação, do tamanho do projeto que você está elaborando. E agora a NBR 5410 ela estabelece os seguintes critérios para iluminação. E aqui nós já entramos no projeto e já começamos a estudar a parte do dimensionamento, da distribuição de cargas de iluminação. Primeiro, a quantidade mínima de pontos de luz deve atender às seguintes condições. E apareceu condições 2 vezes aqui, a gente vai corrigir isso daqui depois na edição. Em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto comandado por interruptor. Então esse é o primeiro ponto avaliado pela norma. Então qualquer cômodo ou dependência tem que ter pelo menos um ponto de luz comandado por interruptor. E como que nós fazemos para dimensionar então a carga de iluminação? Ela é feita em função da área do cômodo ou dependência. E aí você também define a tensão do circuito. Então para cômodos ou dependências com áreas até 6 metros quadrados, lembrando que área é a medida em metros quadrados, lado vezes lado, atribuir um mínimo de 100 volt-ampere de potência elétrica. Acrescentar 60 VA para cada 4 metros quadrados inteiros excedentes. Ou seja, se eu tenho um cômodo que tem 10 metros quadrados, para os 6 primeiros metros quadrados eu vou atribuir os 100 VA e os outros 4 metros quadrados inteiros excedentes eu coloco mais 60 VA. Então eu tenho 160 VA. E se o cômodo tiver 14 metros quadrados, então vai para 220 VA. E assim sucessivamente. E se não chegar a 4 metros quadrados inteiros, você não precisa acrescentar os 60 VA, mas você pode, lembrando que isso é o mínimo previsto pela norma e não o máximo. Existe uma norma, que é a 5413, que vai falar sobre a iluminação adequada para cada tipo de ambiente. Mas isso é um outro assunto que nós podemos falar em outros vídeos, em uma série de outros vídeos que eu posso postar aqui no canal para vocês também. Observe como que vai ficar isso na nossa planilha agora. Então, o número do circuito, tudo aqui que tem a letra A é circuito de iluminação, então nós vamos trabalhar com a área, vamos definir a tensão e com a tensão nós definimos então a potência aparente. E aí a potência aparente, depois nós vamos trabalhar com o fator de potência. Para a iluminação nós vamos considerar 1. Então vamos dizer que no total aqui eu tenho uma tensão de 127 volts e a potência aparente de todos esses cômodos aqui, sei lá, por exemplo, deu 460 volt-ampere. Eu sei que o circuito 1 é de iluminação, que ele atende a cozinha, área de serviço, sala de estar A
e o banheiro A, com uma tensão de 127 volts, com uma potência aparente de 460 VA, com um fator de potência 1, com uma potência ativa de 460 watts e uma corrente de 3,62 amperes. E o que eu quero dizer com todas essas informações que deve ter passado um pouquinho rápido aí para você? Eu defini em função da área, eu não coloquei aqui, mas a gente pode pegar um projeto, uma planta baixa aqui e definir algumas dimensões, mas eu deixei em aberto para que você possa colocar os cômodos da sua edificação e que você possa definir até mesmo utilizando a sua casa como exemplo, utilizando essa planilha aqui. E aí nós chegamos ao valor de corrente. E aí depois nós avançamos para os demais circuitos de iluminação. Lembrando que em cada edificação é previsto pela norma que nós tenhamos pelo menos 2 circuitos de iluminação, no caso das edificações residenciais, pelo menos 2 circuitos de iluminação. Eu não vou estender demais o assunto hoje, eu já falei sobre circuito de iluminação, dei uma introdução sobre o projeto e na próxima aula eu vou falar sobre distribuição de tomadas de uso geral utilizando ainda a planilha. E no final nós vamos fazer um estudo real com uma planta baixa. Então, por enquanto, eu estou só explicando os critérios. Eu não peguei uma planta aqui, mas no final nós vamos pegar uma planta e vamos fazer passo a passo tudo, porque nesse momento eu estou explicando qual é o critério utilizado pela norma para iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso exclusivo. Depois que nós tivermos todos esses conceitos aplicados, aí nós vamos pegar uma planta, começar a distribuir e aí nós vamos aplicar fator de correção de temperatura, fator de correção de agrupamento, nós vamos fazer o balanceamento das cargas até chegar no projeto finalizado. Então aproveita, se inscreve se você ainda não se inscreveu, ativa as notificações para você não perder esse conteúdo que está bem completo e com muita coisa para que você possa fazer os seus projetos da forma correta de acordo com a NBR 5410. Então, bons estudos, até o próximo vídeo e tchau!